Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou Daniel Ceribelli e hoje quero conversar com vocês sobre saídas do corpo pela visão dos espíritos. Mais precisamente, o que o livro dos espíritos, né, aí escrito por Allan Kardec e juntamente com as respostas dos espíritos e tudo mais, o que os espíritos dizem sobre isso, né? O que a doutrina espírita fala sobre projeção astral, sobre sonhos, sobre sono, né? Bati no tripé aqui. Lembrando que Allan Kardec é um cientista e e como tal, o livro dos Espíritos mostra muito isso, esse pensamento científico, critérios científicos. Por isso, ele é um livro que não é religioso, né? Ao meu ver não tem nada a ver com religião, a religião é um outro processo aí, até sociocultural, mas aqui, não, isso aqui é ciência pura, feita por gente séria e que queria trazer boas informações para o mundo. Kardec trouxe excelentes informações juntamente com os espíritos. Então, o que o livro dos espíritos, o que Kardec, o que os espíritos dizem sobre o assunto? Saídas do corpo e tudo mais, né? Bom, se você pegar no capítulo 8 do livro dos Espíritos, aí, da emancipação da alma, que é da questão 400 em diante, o que ele fala, né? Olha, você pode ver aqui na questão 401, na questão 401 aqui, você vê assim, Kardec pergunta, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Ou seja, o corpo dorme, a alma dorme também junto com o corpo? A alma aqui está abrangendo o corpo espiritual, corpo mental, né, corpo astral, tudo isso. Está abrangendo tudo. A alma fica uma forma de simplificar o assunto. Então aqui os espíritos respondem: não, o espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e, não precisando este então da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Ou seja, o corpo dorme, o corpo espiritual, a alma, ela se desprende do corpo físico todas as vezes que você vai dormir, sabe? Às vezes ela se lança ao espaço, digamos assim, ela vai um pouco mais além, você vai um pouco mais além, mas normalmente você fica assim, flutuando em cima do corpo físico, ele tendo sonhos, mas a alma, o corpo espiritual, ele sempre sai do corpo físico quando o corpo físico dá uma relaxada, né? Ou dorme ou relaxa profundamente, afrouxam-se os laços, que nem ele fala aqui, ó, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo, as energias ficam mais soltas, você tem um entorpecimento do corpo físico, as energias se soltam, o espírito ele pode ir livremente, né? E aqui tem muitas questões, é muito interessante, porque assim, ó, se você já leu e nunca teve experiência e não sabe do que se trata, mas leu isso aqui, achou interessante e tal, mas não sabe do que se trata, o assunto foi só legal. O assunto foi legal, você pode até estudar um pouco mais sobre o assunto, mas para quem já teve experiência, muitas experiências, antes de conhecer assim uma didática, alguém que falava sobre, gente, eu tenho experiência antes de conhecer essas coisas. Eu tô lendo isso aqui porque eu tenho experiências, então procurei entender mais sobre o assunto, como funciona a mecânica da coisa. Então eu comecei a ler alguns livros, inclusive aqui o Livro dos Espíritos, assim, sabe, é de você ficar estarrecido, porque ele fala, afrouxam-se, você lê aqui, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. É exatamente o que acontece comigo, o que acontece com as pessoas, sabe? Mesmo antes de ler, antes de conhecer a literatura, você viu na prática, você sabe que existe, você sabe que é real antes de ver o povo falando. Então, assim, é muito forte, é muito interessante poder ver dessa ótica, né? Em terceira pessoa, assim, quase em terceira pessoa. Então, a gente tem aqui também, tem várias questões, eu vou selecionar algumas. A questão 403 aí do capítulo, desse capítulo 8, né? Aí Kardec vai perguntar o seguinte, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Olha só, tem as respostas e as perguntas, elas sempre são bastante,
o Kardec coloca bastante pensamento científico, ele quer saber como funciona o processo em si. E os espíritos vão e respondem exatamente a mecânica da coisa. Isso é muito interessante. Aí os espíritos respondem assim: em o que chama sono, não há o repouso do corpo, visto que o espírito está constantemente em atividade. Recobra durante o sono um pouco da liberdade e se corresponde com os que lhes são caros, quer neste mundo, quer em outros. Mas, como é pesado e grosseira a matéria que o compõe, o corpo dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque a estes não chegam por intermédio dos órgãos corporais. Olha só, quem sai muito do corpo, sabe que o corpo astral ele tem os seus próprios mecanismos. Ele tem o duplo, por exemplo, você tem o paracérebro, no corpo astral você tem o paracérebro, você tem os órgãos que tem no corpo físico, mas eles funcionam de uma forma diferente. Eles têm, por exemplo, os chakras, eles estão nessa linha aí entre as energias do corpo espiritual e as energias do corpo do perispírito mesmo. Fugiu a palavra aqui, eu dei um pause. Então assim, se você vê, por exemplo, você está desdobrado, ou seja, você está em projeção astral. Aí você conversa com um amigo. Quem está registrando tudo não é o corpo físico. Quem está registrando tudo é o corpo astral, o paracérebro, as suas faculdades, sabe? A sua estrutura é que está registrando tudo. Para você lembrar disso quando acordar, todas essas informações que foram registradas no plano astral, com a decodificação astral, lá daquele plano, elas precisam viajar pelo cordão, ou seja, pelo cordão de prata, que fica ligado aqui ao corpo físico e ao corpo astral, é o cordão fluídico, cordão energético. Elas precisam passar por esse cordão, esse filamento energético, e aí sim poder codificar de uma forma que o seu cérebro físico entende. Então, por isso que a gente não lembra sempre, só lembranças mais fortes, mais vívidas, coisas que a gente está pensando muito, é que acaba vindo. A não ser que você treine, como eu faço, como muita gente faz, e você sempre está lembrando, porque você sempre está querendo trazer essas informações, está sempre pensando nisso. Então, o caminho ele fica mais fácil porque a intenção é mais forte, a intenção da energia para que isso tudo aconteça. Então é muito legal essa parte, porque ele vai falar, o corpo é grosseiro, as coisas do plano astral são sutis, é necessário não sei, talvez uma codificação, ou o cérebro precisa, sabe, pegar aquelas informações que estão em um código específico, trazer para um código que você entenda, para você poder lembrar algumas partes. Então a coisa é demorada, né? E aqui, assim por diante, a gente vai tendo bastante questões aqui. Essa parte aqui é bastante interessante, porque ela vai falar sobre por exemplo, para quem tem experiência, para quem vai ter, para todo mundo. Você teve uma experiência com alguém, você teve uma experiência de encontrar um amigo no plano espiritual. Ele também encontrou com você, vocês encontraram. Quando vocês acordaram, lembraram da experiência. Você conversou com ele, ele conversou com você, os dois lembraram. E aí como se explica isso? Como isso acontece, né? Então aqui, para você ver, eles abordam, o Kardec aborda muita coisa, os espíritos são muito legais aqui. Eles vão falar assim, Kardec vai perguntar: quando em sonho vemos pessoas vivas, muito nossos conhecidos, e praticarem... Bom, vocês me vendo aqui, vocês vão perceber que eu tenho muita dificuldade em ler, embola tudo, então eu vou devagar, tá? Vai focando aí nas informações. Quando em sonho vemos pessoas vivas, muitas nossas conhecidas, a praticarem atos de que absolutamente não cogitam. Não é isto puro efeito de imaginação? A Kardec pergunta, né? Você sonha, vê muita gente que você conhece e elas estão fazendo coisas, não sei, estão fazendo sexo no astral, sei lá, talvez com animal, coisas que elas não fariam aqui no plano físico, ou estão roubando alguém na sua casa, enfim, você faz coisas que se você tivesse acordado você não faria, mas em sonho, ali com a consciência variando ou sem consciência, você cede aos instintos, né? Isso aqui mais ou menos que ele está perguntando.
Os espíritos vão responder. De que absolutamente não cogitam, dizes? Que sabes a tal respeito? Os espíritos dessas pessoas vêm visitar o teu, como o teu os vai visitar, sem que saibas sempre ou em que eles pensam. Demais, não é raro atribuirdes, de acordo com o que desejais, a pessoas que conheceis, o que se deu ou se está dando em outras existências. Essas linguagens do pessoal antigo, né? Cheio de ex e ex. Vamos lá, ele está aqui, ele está dizendo pra gente que todos os espíritos estão dizendo aqui justamente aquilo que eu falei. As pessoas, elas são o que elas são. Elas não são exatamente o que parecem ser aqui, sabe? Nós somos mais do que isso. Nós temos partes de nós, a grande parte, ela está camuflada, está escondida pelo ego, sabe? Escondida pelos modos sociais, a forma como a gente tem que agir, como querem que a gente age. Está meio escondido tudo isso. Tem coisas que a gente acha que já resolveu e não resolveu. Tá só ali uma casquinha separando o subconsciente do consciente. Então, quando você vai para o plano astral, normalmente você tende a ser quem você é, sabe? Você é uma pessoa que, digamos que você seja uma pessoa que tem pensamentos relacionados à pedofilia. Aqui você não faz nada, tal, ou outras coisas, aqui você não faz nada. Você tem um certo pudor porque existe, não sei, uma forma de ver o assunto, tal, mas lá não. Lá você já vai com todo mundo. Então isso acontece. Isso e em muitas outras áreas também. A consciência ela realmente se mostra no astral porque ela não está vestida com os modos aqui da sociedade. É claro que isso não é 100%, você também leva o que você é daqui, né? Você é uma pessoa calma, você vai levar isso para lá. Mas assim, lá você está mais solto e as coisas acontecem de forma mais profunda. Então vamos a outra questão? Então aqui Kardec pergunta, é necessário o sono completo para a emancipação da alma? Ou seja, você precisa dormir completamente, estar lá roncando e babando para poder o espírito sair? Aí os espíritos vão responder aqui. Não, basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de trégua que o corpo lhe concede, desde que haja proporção das forças vitais. O espírito se desprende, tornando-se tanto mais livre quanto mais fraco for o corpo. Quanto mais o corpo estiver adormecido, entorpecido, sabe, se desmaiou, o seu corpo espiritual já se deslocou, sabe? Ou ele está próximo de você, ou seja, você, no caso, você é o corpo espiritual, você é o espírito, né? Então você já se afastou do corpo físico. Sempre que você der uma cochiladinha, sempre que você, sabe, se relaxar um pouco, não sei, você fuma uma cannabis, você vai fumar vai dar uma relaxada, o corpo astral as energias vão dar elas vão se movimentar um pouco mais. Sempre que o corpo estiver relaxado, em torpor, ó, a alma vaza, vai embora. Mas também quem quer ficar num lugar desse pesado, a gente não consegue nem voar. Gente, voar é tão bom no plano astral. Voar é tão bom. Quem voa deve estar aí pensando, nossa, é bom mesmo. É bom demais. Não vai ficar aqui, que qualquer pulinho que você dá já dói as costas, dói o pé. Não. O bom mesmo, ó. Eu tô aqui calminho, só aprendendo nessa encarnação, mas quando eu sair fora, eu vou ser feliz demais. Eu já tô muito feliz aqui. Mas quando eu sair, vou, sabe, respirar. Nossa, até que enfim acabou. Pera aí, vamos a outra questão. Então essa questão agora, eu gosto muito dela, porque ela vai acontecer no estado hipnagógico. O que acontece? Digamos que você faz técnica de respiração profunda na hora de dormir, você vai sentindo o corpo dormindo. Quando o corpo começa a dormir, a sua consciência ainda está legal. Você começa a sentir as energias se dilatando, começa a sentir presenças, daqui a pouco você começa a ouvir vozes. Muitas vezes, no início, quando eu começava a ouvir essas vozes, eu já abri o olho, já ficava com medo. Não sabia o que era, achava que era coisa da minha imaginação.
Em alguns momentos é mesmo, mas outras vezes eram frases completas, sabe, nesse estado hipnagógico entre o sono e a vigília. Eram frases, eram às vezes frases inteligentes ou pensamentos. Caramba, eu tive um pensamento uma vez, que foi uma voz que me contou, que era muito incrível. Era sobre o Natal, e era Natal, e era sobre o Natal, falando que o Natal era amor, e que nós precisávamos nos amar mais, né? E assim, foi uma voz que disse um monte de coisa, eu só fiquei escutando, entendeu? E não era não era minha voz falando, era outra voz falando tudo, eu só escutando. Então olha só o que essa parte diz. A Kardec pergunta: e qual a razão de ouvirmos algumas vezes em nós mesmos palavras pronunciadas distintamente, em que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? Sabe, ele coloca aqui, às vezes você está pensando coisas do dia a dia, aí você sabe que aquelas coisas são suas, né? São suas, são as coisas que você viveu, coisas que você pensa. Aí você está naquele momento de entorpecimento, então às vezes você pensa, imagina coisas que são suas. Mas às vezes não, vem coisa completamente diferente, às vezes coisas que você nem conhece, nunca viu. Às vezes palavras que você nunca ouviu. Aí você vai pesquisar. Então aqui os espíritos vão responder assim: é fato, ouves até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se, porque você está ali, principalmente quando você está em estado hipnagógico, entre a vigília e o sono, né? É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar.